Sou o professor William Ramos, da disciplina Ensino Religioso. Trabalho na Rede Municipal de Itabira. Hoje nossa aula é dedicada ao 7º ano. Na aula de hoje, vamos estudar um pouco sobre mística e espiritualidade. Seja bem-vindo e acompanhe conosco a aula de ensino religioso para o 7º ano do Ensino Fundamental 2. Vamos começar pensando na origem da palavra mística. Ela está presente no vocabulário do grego antigo e significa místicos, que vem do grego místicos, e esse termo tem sua raiz em mien. O significado de mien é fechar os olhos e fechar a boca para fazer a reverência ao mistério. Nesse ponto, precisamos explicar a ideia de mistério. A partir da ótica religiosa, vamos pensar um pouco sobre ele. Podemos lembrar e pensar que o mistério é algo escondido. Quando a polícia investiga um crime e a gente ainda não sabe quem cometeu esse crime, seria um mistério? Ou quando acontece alguma coisa que a gente não tem nem ideia de como ocorreu, é um mistério? Para tais perguntas, as pessoas sempre dizem que aconteceu um mistério ali. Quando alguém se pergunta, onde estávamos antes de nascer? Ou mesmo, o que acontece com o ser humano após sua morte? Dessa forma, podemos dizer que o mistério é tanto aquilo que não sabemos como aconteceu, quanto tudo aquilo que talvez seja impossível conhecer. O que é importante frisar é que, do ponto de vista religioso, o sagrado, o divino, Deus, são vistos como mistérios. Daí a ideia de que, diante do mistério, devemos nos calar, fechar os olhos e fazer reverência. É interessante quando analisamos esse sentimento de reverência ao participarmos de eventos religiosos. Podemos observar pessoas que se benzem, que ajoelham, se prostram, fecham os olhos e dançam, falam em línguas, dentre outras coisas. Em resumo, a ideia da mística nos leva ao ponto de perceber que muitas pessoas a vivenciam como o ato de entrar em contato com a realidade divina. A esse respeito, vamos acompanhar algumas imagens. A gente vê uma pessoa ajoelhada diante da cruz e uma imagem ali que seria uma referência a Jesus Cristo. Outra pessoa ajoelhada, de braços abertos, cabeça baixa, provavelmente de olhos fechados. A gente vê que ela está numa situação de oração. Uma criança fazendo o sinal da cruz. Essa imagem é dos islâmicos fazendo suas orações como fazem todos os dias. Essa imagem é de tradição indiana. Pessoa também fazendo orações. Esta é uma imagem que a gente chama de prostração, a pessoa completamente deitada no chão da igreja. E aqui a gente tem alguém fazendo a reza do terço. Então, essas imagens relatam para nós, ou retratam, maneiras pelas quais as pessoas tentam entrar em contato com o mistério. A ideia de mistério, ela faz referência à ideia que está sempre presente nas religiões, de que existe uma realidade divina que cerca tudo, que existe uma realidade sobrenatural. Então, todas as vezes que as pessoas têm essas ações, elas estão tentando entrar em contato com esta realidade misteriosa. Certo? Então, além da mística, a gente tem a espiritualidade. Ou melhor dizendo, a espiritualidade brota da mística.
e ela pode ser entendida como modo de viver a fé. Então a gente tem um primeiro momento em que a pessoa descobre essa realidade sobrenatural, a reverencia e a partir daí ela tenta aplicar isso na sua vida. Essa seria a vivência da fé. É comum a gente encontrar em ordens religiosas, em congregações religiosas, a ideia da espiritualidade como modo de viver a fé de uma forma muito específica. Como, por exemplo, nós podemos citar os franciscanos, que vivem uma espiritualidade que valoriza a vida simples e despojada. Ou ainda, aqui, bem próximo de nós, na cidade de Coronel Fabriciano, as freiras ou monjas que vivem em clausura no mosteiro das Carmelitas Descalças. Elas vivenciam a sua espiritualidade fazendo voto de silêncio e clausura, ou seja, não saem nunca. Muitas igrejas evangélicas entendem a espiritualidade enfatizando uma ação do Espírito Santo. Aí dão destaque ao falar em línguas, a inspiração individual na leitura dos textos sagrados, dentre outras coisas. A tradição espírita entende que a espiritualidade é uma referência a espíritos superiores que trabalham na obra de Cristo, ou ainda que utilizam o termo para se referir ao plano espiritual em geral. Vamos acompanhar alguns slides sobre essa ideia da espiritualidade. Nessa primeira imagem, a gente vê aqui os franciscanos. Vocês podem notar que nesse cordão que está na cintura deles, chamado de símbolo, tem 3 nós. Esses nós simbolizam os 3 votos que eles fazem: pobreza, castidade e obediência. Agora, nessa segunda imagem, a gente vê uma logomarca que está presente na congregação das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora das Dores. Se a gente verificar o carisma, a espiritualidade delas, a gente vai encontrar a seguinte frase: vontade de ferro, coração de fogo, e comprometer-se corajosamente em defender a vida da juventude crucificada, carente de educação integral e evangelização. Então, essa é a espiritualidade delas, que vem da fundadora, que mergulhou no mistério. A próxima imagem, a gente vê as freiras do Carmelo de Coronel Fabriciano. Elas parecem que estão numa prisão. Na verdade, elas estão em clausura. Elas nunca saem daquele espaço. Aqui a gente vê um culto evangélico. As pessoas de olhos fechados, mãos estendidas para o alto. Geralmente, essa imagem revela para nós o entendimento de que o Espírito Santo está agindo de alguma forma ali no meio deste público. Esta última imagem, ela é bastante interessante. Parece um ser de outro planeta, mas não é. Esse aqui é um sadhu. Esse aqui é um místico indiano. Dentre as pessoas que levam este tipo de vida, a gente vai encontrar aqueles que, de repente, ficam sem comer, passam muito tempo rezando em lugares muito isolados, e a gente vai encontrar uma série de exemplos de pessoas que vivem a espiritualidade dessa forma. Dando continuidade, a gente tem que falar também da comunicação com as divindades. A relação das pessoas com as religiões que praticam leva em consideração um esforço constante para realizar a comunicação com as divindades. A forma mais comum é a oração, realizada de maneira pública, ou seja, nas igrejas, templos e locais destinados às práticas religiosas, ou de maneira privada, em família, e, muitas vezes, de maneira solitária, em algum lugar retirado ou no silêncio de um quarto. Há quem utilize a expressão rezar e há quem utilize a expressão orar. As duas formas se referem ao esforço de se comunicar com alguma divindade, ou seja, entrar em contato com o mistério. Além da oração, a música é uma ferramenta bastante utilizada na prática de comunicação.
Ela é tão importante que com o tempo criou-se a categoria de música sacra, sacra que significa sagrada. Mais recentemente, nós encontramos um termo muito assim presente no nosso meio, que é música gospel. Há ainda a utilização de gestos, como o ato de benzer-se com o sinal da cruz, ajoelhar-se, prostrar-se, dentre outros. Por fim, não podemos nos esquecer que todas essas práticas de comunicação religiosa vêm acompanhadas de uso de símbolos. Nesse ponto, podemos inclusive afirmar que não existem práticas religiosas que não os utilize. Eles são os mais variados, como cruzes, cálices, velas, roupas ritualísticas, adereços para a cabeça, cordões, etc. Então, todo esse universo que vai dos símbolos, dos gestos, das músicas, da maneira de fazer as orações, eles compõem a ideia da mística e da espiritualidade. Então, esperamos que vocês tenham compreendido que a mística faz referência ao mistério que circunda todos nós, conforme as religiões sempre afirmam, e que a espiritualidade surge do encontro das pessoas com essa realidade misteriosa e sagrada. Agradecemos quem nos acompanha, fiquem bem e até a próxima. Valeu, pessoal!